Oi, eu sou a Gabi Zawitch, mas hoje eu vou contar uma outra história. Meu nome completo é Gabriela Zawitch Leite Lopes. Sim, Leite Lopes é o nome do aeroporto aqui da cidade. É uma homenagem ao meu bisavô, Luiz Leite Lopes. Eu conheci a Gabi há mais de 20 anos por meio de uma outra amiga, a Dani Ramos. Mas só recentemente eu descobri que ela é dona, entre muitas aspas, é claro, do aeroporto de Ribeirão Preto. Então, eu convidei a Gabi para contar a história da sua família. Eu sou a Dani Antunes e esse é o Escuta Aqui, o podcast das histórias de pessoas do interior de São Paulo. Neste você vai saber como a Gabi descobriu que, apesar de não ser aviadora e nem atuar na medicina, faz parte de uma tradição da família do Leite Lopes, um médico maranhense apaixonado por aviação e que dá nome ao aeroporto de Ribeirão Preto. Quando eu descobri o parentesco da Gabi com o Leite Lopes, todas as minhas antenas se ligaram. Quem foi ele? Porque eu gosto de saber a história das coisas e das pessoas. Ele nasceu em São Luís do Maranhão em 1891 e foi para o Rio de Janeiro fazer faculdade de medicina. Lá ele conheceu a minha bisavó Elvira Magalhães. E o motivo deles virem para Ribeirão Em abril de 1916. é que aqui, embora uma cidade pequena na época, era uma cidade muito próspera e tinha falta de médicos. Então ele veio aqui fazer a primeira atuação dele. Inicialmente, como um médico, ele era oftalmologista. Leite Lopes se formou médico na mesma faculdade que o pai, Tarquínio Brasileiro Lopes, no Rio de Janeiro. A formatura do Tarquínio, inclusive, foi no Paço Imperial e na presença do imperador Dom Pedro II e da sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina. Inclusive, tem uma história interessante, que ele pegava o avião e sobrevoava aqui a região, ia nas fazendas e fazia atendimento como oftalmologista. Ele foi um homem de grande destaque, inclusive político na cidade. Ele teve um mandato como vereador entre 1948 e 1951. Mas o grande feito dele foi como um aviador comercial. Ele tirou brevet, que é a carteira de piloto privado, em 1940. Fez o curso na Escola de Aviação de Antônio Marinsec, líder da primeira família de aviadores do Brasil. Ele, o Antônio, a mulher Antônia e os filhos Hélio e Omilton fizeram sucesso no Brasil e no mundo como aviadores. E isso tudo numa época em que essa atividade ainda engatinhava no Brasil. Leite Lopes tirou o brevet em 1940. O primeiro aeroporto do país foi o Santos Dumont, lá no Rio de Janeiro, e ele foi inaugurado em 1936, quer dizer, só 4 anos antes. As primeiras companhias aéreas brasileiras começaram a operar em 1927 e foram, aliás, a Condor e a Varig. Quer dizer, essa coisa de voar era comum mesmo para passarinhos. Bom, esse meu bisavô teve 4 filhos. E aí vocês vão ver que a história da aviação perdura um pouco mais na família. E algumas vezes de uma forma triste, né? O primeiro filho foi o meu avô, Luiz Tarquínio de Assis Lopes, que era médico ortopedista. E se formou em medicina também na mesma faculdade do Rio de Janeiro, onde o pai e o avô estudaram. Depois teve a tia Vera. Em seguida, o Mário. O Mário, ele morreu num acidente aéreo, né, com o avião da FAB em 1945. Ele era formado em Direito. E o Arthur Assis Lopes. O Arturo Tutuca também foi um piloto comercial, ele foi aviador da reserva. Entretanto, ele teve um filho, o Mário Barbosa. Mário Barbosa foi um piloto de helicóptero aqui de Ribeirão, ele era muito conhecido na cidade e ele também faleceu de um desastre de helicóptero.
Ele era um piloto comercial lá na região do Nordeste aqui do Brasil. A relação da aviação com a família da Gabi esfriou, mas não acabou. Inclusive, meu pai e minha tia também tinham brevet, mas eles nunca voaram. Quando eu convidei a Gabi para falar sobre o seu antepassado famoso, ela mergulhou na história da família para ter mais detalhes. E ela fez isso no livro do tio bisavô, o Tarquínio Filho. Dani, eu me empolguei com o livro, porque eu não tinha visto ainda. Então a Gabi descobriu que ela mesma faz parte de uma tradição. Meu Deus! Ainda que não seja médica e nem aviadora. E esse livro mostra que ele foi um médico, político, jornalista e administrador. Ele, o Tarquínio Filho, foi inclusive dono de um jornal no Maranhão que se chamava Folha do Povo. Bom, hoje eu sou jornalista, é a profissão que eu escolhi. Então eu também tenho essa tradição, né, do meu tataravô, que foi jornalista lá. No início da carreira, ela trabalhou em alguns veículos da cidade e se inclinou para a área da educação. Depois eu fiz pedagogia e comecei a atuar como professora. Fiz pós-graduação na UFSCar e hoje eu sou professora universitária, dou aula no curso de jornalismo. E contribui com o voo de muitas pessoas. Eu trabalho na área de educação, com movimentos populares. Eu também tenho uma linha de pesquisa que chama Educomunicação, em que a gente pensa o jornalista numa atuação fora das redações, possibilidade do jornalista trabalhar em escolas, por exemplo, para trabalhar a educação midiática, que hoje é muito necessária, né? O que a gente tem passado ultimamente no nosso contexto político trouxe uma grande questão para o jornalista. Ele foi muito atacado no último governo e isso tirou um pouco da credibilidade do nosso trabalho. Então, acho que a educação midiática ela é muito importante para a gente começar desde as escolas, trabalhar com as gerações mais idosas, né, com as pessoas mais velhas, que têm um acesso recente à tecnologia, entender a questão da desinformação e mostrar para as pessoas como que um jornalista trabalha, quais são suas técnicas, o rigor, a apuração, a transparência do seu trabalho. Isso acho que é uma coisa que a gente tem essa responsabilidade de trabalhar para que o jornalista ele recupere o seu respeito, né, visto que fomos muito atacados como a gente tem visto. Inclusive, é uma outra área que eu também pesquiso, que é o jornalismo de trauma. A convite da minha amiga Paula Melanie Rocha, da UEPG, a gente tem desenvolvido entrevistas com jornalistas mulheres que foram atacadas, foram assediadas. Então, esses ataques aos jornalistas, isso causou uma grande questão assim na nossa profissão, né? A gente teve um desgaste da nossa imagem. Então, eu acho que a gente tem essa questão hoje de recuperar a nossa profissão, tanto em questões de mercado, que a gente também está passando uma grande crise de trabalho, né, no mundo do trabalho, como a questão da nossa responsabilidade na sociedade democrática, de trazer informação, de mostrar a importância que a gente tem como o nosso trabalho por interesse público, que é de grande importância, e uma sociedade democrática não vive sem o jornalismo, não vive sem a liberdade de imprensa e não vive sem a liberdade de expressão. Esse foi o segundo episódio dessa série do Escuta Aqui que eu preparei para comemorar os 3 anos desse canal. No próximo, você vai conhecer a Malu Vilela, a enfermeira que viveu 3 anos sem nenhum rim
e que não vê a hora de mudar de assunto. Nas redes sociais, esse canal é o @escutaquipode. Me segue lá. Eu tenho produzido um conteúdo com dicas de podcasts que você tem que ouvir e também de como fazer um episódio como esse aqui, usando somente recursos que você tem aí na sua casa. No mais, compartilha com os amigos e faça uma podcaster feliz. Até a próxima!